Orientação da criança, capítulo 40. Demonstrar os princípios cristãos. Os filhos imitarão os pais. Pais e mães, vocês são professores. Seus filhos são os alunos. O tom de voz, o comportamento e o espírito de vocês são imitados pelos seus pequenos. Os filhos imitam os pais. Deve-se, portanto, tomar muito cuidado para lhes dar modelos corretos. Os pais que são bondosos e delicados em casa, ao mesmo tempo em que são firmes e decididos, verão os mesmos traços se manifestarem nos filhos. Se forem corretos, honestos e honrados, é bem provável que os filhos se parecerão com eles nesse aspecto. Caso reverenciem e adorem a Deus, seus filhos educados da mesma maneira não se esquecerão de servi-lo também. Na família, os pais devem sempre apresentar aos filhos o exemplo que desejam que seja imitado. Devem manifestar, um para com o outro, um amoroso respeito nas palavras, no olhar e na ação. Devem tornar evidente que o Espírito Santo os está controlando, representando diante dos filhos o caráter de Jesus Cristo. Forte é a capacidade de imitação. E na infância e na juventude, quando essa capacidade é mais ativa, deve ser apresentado aos jovens um modelo perfeito. Os filhos devem ter confiança nos pais e assim receber as lições que eles lhes incutirem na mente. Ensinar por preceito e exemplo. Ao educar os filhos, a mãe está numa contínua escola. Ao mesmo tempo em que ensina os filhos, ela mesma está aprendendo diariamente. As lições de autocontrole que dá aos filhos, ela mesma deve praticar. Ao lidar com as diferentes mentalidades e as diferentes disposições de ânimo dos filhos, precisa de uma aguçada percepção. Ou correrá o risco de julgar de modo errado, ou tratar as crianças com parcialidade. Se quiser que os filhos sejam corteses e bondosos, deve praticar a lei da bondade na vida doméstica. Assim, diariamente, serão repetidas a eles lições por preceito e pelo exemplo. Na escola, os professores farão algo no sentido de educar os filhos de vocês. Mas o exemplo de vocês fará mais do que o que pode ser realizado por qualquer outro meio. A conversa, a maneira de tratar os assuntos comerciais, os gostos e aversões que vocês demonstram, tudo isso ajuda a moldar o caráter. O temperamento bondoso, o domínio próprio, a presença de espírito e a cortesia que os filhos veem em vocês serão lições diárias para eles. Assim como o tempo, essa educação prossegue sempre, e a influência dessa aula diária tornará seus filhos o que eles devem ser. Tomem cuidado para não serem rudes com seus filhos. Exijam obediência, mas não falem com eles descuidadamente, porque as maneiras e palavras de vocês são o livro-texto deles. Ajudem-nos gentilmente com amor nesse período de sua vida. Deixem que a luz da presença de vocês brilhe no coração de seus filhos. Esses meninos e meninas em crescimento são muito sensíveis, e a aspereza de vocês pode estragar toda a vida deles. Mães, sejam cuidadosas. Nunca repreendam de modo áspero, pois isso nunca ajuda. Os pais devem ser modelos de autocontrole. As crianças devem ser mantidas livres de agitação, tanto quanto possível. Portanto, a mãe deve ser calma e não precipitada, livre de toda irritação e nervosa pressa. Essa é uma escola de disciplina tanto para ela quanto para a criança. Enquanto ensina a lição de abnegação aos pequenos, está se educando para ser um modelo para os filhos. Ao mesmo tempo em que, com carinhoso interesse, trabalha no solo do coração deles para poder dominar as inclinações pecaminosas naturais, ela está cultivando em suas próprias palavras e em seu próprio comportamento as virtudes do espírito.
Se vocês alcançarem vitória sobre si mesmos, isso será de grande valor e um estímulo para seus filhos. Cada um de vocês pode se colocar em terreno vantajoso, dizendo: sou lavoura de Deus, sou edifício de Deus. Coloco-me sob sua mão para ser moldado à semelhança divina, de modo que eu possa ser um colaborador de Deus na formação da mente e do caráter de meus filhos, para que lhes seja mais fácil andar no caminho do Senhor. Pais e mães, quando vocês conseguirem dominar a si mesmos, vocês alcançarão grandes vitórias no controle de seus filhos. Os frutos do autocontrole. Pais, cada vez que vocês perdem o autocontrole e falam e agem de forma impaciente, vocês pecam contra Deus. O anjo relator escreve toda palavra impaciente e descuidada pronunciada diante deles, de modo descuidado ou por zombaria. A toda palavra que não é pura e elevada, ele marca uma mancha contra o caráter cristão de vocês. Falem de forma bondosa com seus filhos. Lembrem-se de como vocês são sensíveis e quão pouco vocês conseguem suportar ser censurados. E não coloquem sobre eles aquilo que vocês mesmos não conseguem aguentar, pois seus filhos são mais fracos do que vocês e não poderão suportar tanto assim. Os frutos do domínio próprio, da gentileza e do capricho da parte de vocês serão multiplicados por 100. Que as palavras de vocês sejam sempre agradáveis e alegres, como raios de sol em sua família. Se os pais desejam que os filhos sejam corretos e procedam corretamente, eles mesmos devem ser corretos, tanto na teoria quanto na prática. Crianças influenciadas pelos que se dizem cristãos. Há filhos de observadores do sábado que, desde a juventude, têm sido ensinados a guardar o sábado. Alguns deles são filhos muito bons, fiéis ao dever com relação aos assuntos seculares, mas não sentem uma profunda convicção do pecado, nem a necessidade de se arrependerem dele. Estes estão em condição perigosa. Eles observam o comportamento e os esforços de professos cristãos. Veem alguns que declaram ser religiosos, mas que não são cristãos dedicados, e comparam seus próprios pontos de vista e ações com essas pedras de tropeço. E, como não há pecados salientes em sua vida, gabam-se de estarem quase corretos. O fato de que o ensino das Escrituras não tem um efeito maior sobre a juventude é devido a que tantos pais e mestres professem crer na palavra de Deus, enquanto sua vida nega o poder dela. Às vezes, os jovens são levados a sentir o poder da palavra, veem a preciosidade do amor de Cristo, veem a beleza de seu caráter, as possibilidades de uma vida entregue a seu serviço. Mas, em contraste, eles veem a vida dos que dizem reverenciar os preceitos de Deus. Os pais devem dizer não à tentação. Mães, não seguindo as práticas do mundo, vocês podem apresentar aos seus filhos um exemplo de fidelidade a Deus, ensinando-lhes assim a dizer não. Ensinem aos seus filhos o significado da recomendação. Se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Mas se vocês quiserem que seus filhos sejam capazes de dizer não à tentação, vocês mesmas devem ser capazes de fazer isso. É tão necessário para o adulto dizer não como para a criança. Exemplos de gentileza. Pais, sejam bondosos e amáveis para com seus filhos, e eles aprenderão a ser gentis. Demonstremos em nosso lar que somos cristãos. Considero sem valor a religião que não é exemplificada no lar, em bondade, tolerância e amor. Cuidado com o tom de voz e com as palavras. Não permitam que escape do lábio de vocês nenhuma palavra de mau humor, aspereza ou ira. A graça de Cristo aguarda o pedido de vocês. Seu Espírito controlará o coração e a consciência de vocês.
conduzindo suas palavras e atos. Nunca percam o respeito de vocês mesmos devido a palavras precipitadas e impensadas. Cuidem para que suas palavras sejam puras e sua conversa seja santa. Deem a seus filhos um exemplo do que vocês desejam que eles sejam. Haja paz, palavras agradáveis e rostos alegres. De modo algum, os pais podem com segurança ser autoritários. Não devem demonstrar um espírito arrogante, crítico e de censura. As palavras que falam, o tom em que as pronunciam, são para os filhos lições para o bem ou para o mal. Pais e mães, se dos lábios de vocês saírem palavras mal-humoradas, vocês estarão ensinando seus filhos a falarem da mesma maneira. E a influência purificadora do Espírito Santo se tornará sem efeito. A paciente perseverança em fazer o bem é essencial, se vocês quiserem cumprir seu dever para com seus filhos. Agentes divinos para moldar o caráter. O intelecto de nossos filhos está sendo formado, os afetos e o caráter estão sendo moldados, mas de acordo com que norma? Que os pais se lembrem de que são os agentes desse processo. E ainda que estejam dormindo na sepultura, a obra que deixaram para trás perdura e deles testificará, quer seja boa ou má. Reproduzindo a imagem de Deus. Vocês devem instruir, advertir e aconselhar, lembrando-se sempre de que o olhar, as palavras e as ações de vocês têm uma influência direta sobre o rumo futuro de seus queridos. A obra de vocês não consiste em formar uma bela figura pintada sobre a tela ou trabalhada no mármore, mas em imprimir a imagem divina na alma humana.